O TD é líder na produção de eventos online. Não é à toa que temos aqui a primeira edição desse que já é um dos maiores eventos online da América Latina sobre transformação digital no varejo, com mais de 40 mil participantes que você está acompanhando nessa semana. Agora com a Covid-19, todo mundo está precisando migrar para o digital, mas levar conteúdo de qualidade e atrair público exige o cuidado de especialistas. Até porque não adianta nada investir em um evento e ninguém assistir, certo? Se você precisa fazer o seu evento e quer ter audiência qualificada, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@transformaçãodigital.com. Está todo mundo vendendo online, menos você? Prazer, somos a Nuvem Shop. Descubra hoje a nova fase do seu negócio com rapidez, simplicidade, segurança e o melhor, layouts personalizáveis grátis para deixar a sua loja virtual com a sua cara. Quem é empreendedor sabe que sempre existe um novo passo a ser dado. Junte-se a mais de 40 mil empreendedores pela América Latina e venda online pela Nuvem Shop para todo o Brasil. Nuvem Shop, potencializando histórias de sucesso. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia do Varejo Summit. É um privilégio ter vocês aqui comigo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Vamos conversando um pouquinho aí enquanto o pessoal vai chegando. Dá um minutinho para o pessoal entrar aí na nossa live, na nossa palestra. Enquanto isso, coloca no chat quais são suas expectativas, o que você tem esperado aí para o dia de hoje. O que chamou a sua atenção e fez você decidir vir para cá agora e dedicar esse tempo para compartilhar conhecimento. Vamos conversar um pouquinho para ver se a gente atende as suas expectativas aí e vamos seguindo, ok? Como vocês podem ver na minha tela, né, gente? A conversa que a gente vai ter hoje, eu chamei ela de o cliente em segundo lugar, o lado oculto das empresas que lideram seus mercados. Então, acho que é um assunto polêmico, acho que é um assunto contraintuitivo e passa muito pelas minhas experiências pessoais, profissionais. Então, acho que é um assunto bem interessante e que pode fazer muita diferença nos negócios. Então, se preparem aí para a jornada, vamos começar. E para falar desse cliente em segundo lugar, talvez eu acho que para fazer mais sentido e tal, eu acho que vale eu me apresentar. Como vocês podem ver na tela, meu nome é Felipe Witt, todo mundo me conhece por Witt, e eu sou diretor de marketing na Avi Benefícios. A Avi é uma empresa que inaugura e lidera uma categoria nova de produtos chamados benefícios flexíveis, que basicamente aumenta a flexibilidade, a liberdade e a autonomia, tanto das suas equipes quanto do seu RH, na hora de oferecer os benefícios para as suas pessoas. Então, a gente está falando de VR, VA, vale combustível e assim por diante. Você pode ter múltiplos fornecedores e saldos fixos, ou você pode ter um fornecedor só, que é a Avi, e permitir que o seu colaborador ajuste os saldos dos benefícios que ele tem. Então, se você tem interesse em ver isso, dá uma olhada no nosso site, vi.digital. Mas vamos lá, o que isso tem a ver, né? E talvez você já tenha pensado assim, o Felipe é diretor de marketing, e está falando que o cliente vem em segundo lugar, isso não faz muito sentido. Ou talvez você pense, ele é um marqueteiro, é por isso que ele está falando isso. Afinal, o marqueteiro só quer vender os negócios, só quer fazer a gente comprar mais e tal.
Mas o motivo pelo qual eu falo que o cliente vem em segundo lugar não tem nada a ver com nenhuma dessas situações. Na verdade, tem a ver com a minha história. E se você olhar aí na tela, você vê as últimas 3 empresas por onde eu passei. São empresas de tecnologia, uma tem muito próxima do varejo da indústria, que é a Mercos. Depois eu fui para o mercado imobiliário com a Em-Casa e hoje eu estou atuando com RHs na Vi. Então são empresas muito diferentes, mas elas têm algumas coisas em comum. Primeiro, elas têm investimentos muito altos por trás, elas lideram os seus mercados, então realmente estão muito à frente dos seus concorrentes. Mas eu diria que tem uma coisa que diferencia muito essas empresas das demais nos seus segmentos. É que todas elas colocam em segundo lugar o cliente. Essas empresas elas têm os seus ambientes de trabalho muito reconhecidos. A Mercos e a Vi são consideradas Great Place to Work. A Em-Casa foi considerada uma LinkedIn Top Startups em 2019. Então essas são empresas que valorizam e protegem seus colaboradores. Então, o cliente vem em segundo lugar porque o primeiro lugar é dedicado às equipes. E para eu poder explicar um pouco disso e ficar claro por que isso é importante, eu quero que você me ajude a pintar um cenário. Vamos tentar construir a nossa realidade juntos aqui nesse tempo que a gente tem junto. Primeiro, a gente precisa falar da dificuldade que é de contratação. Eu trouxe aqui algumas notícias. E isso não é novidade para você, eu tenho certeza. Né? Desemprego não diminui, o desemprego alto não diminui a dificuldade de contratar pessoas. A gente vê outras matérias diretamente do varejo, onde os lojistas têm dificuldade de contratar profissionais qualificados. A própria Amazon diz da dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Os executivos relatam falta de profissional no mercado e assim por diante. Isso é verdade, isso eu sei que você não precisa dessas matérias para saber disso, não é? Contratar uma pessoa, montar a sua equipe, fazer ela performar é algo muito difícil. A gente sabe disso. E não é novidade também. É uma coisa que não aconteceu em 2020, 2019. É uma coisa que desde que eu me lembro por gente, eu vejo as pessoas falando que contratar não é fácil, que montar uma equipe é difícil e assim por diante. Então, essa é a primeira parte aí da nossa pintura. Trazer pessoas para a nossa equipe não é simples. Mas caso você consiga superar esse desafio, e provavelmente você tem um negócio, você fez isso, os desafios não terminam aí. Alguma coisa acontece. Além de contratar ser difícil, manter as pessoas nas equipes é tão difícil quanto. Estudos recentes sobre turnover, rotatividade, principalmente no varejo, mostram que a rotatividade no Brasil é cerca de 40%. O que quer dizer esse número? Isso significa que a cada 2 anos e meio, mais ou menos, você perde 100% da sua equipe atual. Isso é péssimo para os negócios. Imagina você ter uma equipe totalmente nova a cada 2 anos. Todo o treinamento, todo o conhecimento vazou e provavelmente saiu da sua empresa para ir para o seu concorrente. Então é muito complexo. É muito difícil conseguir operar nessa realidade. Demora-se para montar um time e quando monta você não consegue reter essas pessoas. Então pensa nisso, por um segundo, como é que é ter uma equipe toda nova, do zero, a cada 2 anos? Quais que são os impactos no seu negócio? Que tipo de informação você perde? Que tipo de evolução no atendimento, nas tecnologias você deixa de ter porque os projetos são constantemente interrompidos? Porque os treinamentos são feitos com a sua equipe apenas para que elas migrem por concorrente e apliquem esse conhecimento lá. Só que isso ainda não é o fim da história. Porque estudos mostram que a rotatividade é muito cara para as empresas. E às vezes esse custo está oculto. Alguns números recentes mostram que o custo para substituir uma pessoa é de mais ou menos 6 a 9 meses de salário dela. Ou seja, você perde essa pessoa, vai te custar 9 salários para você repor. E aí se envolve aí, o custo de não ter essa pessoa por um tempo, o custo de procurar essa pessoa. Depois essa pessoa entra na sua empresa, tem o custo inicial de onboarding, de treinamento, desenvolvimento dela, e que vai fazer com que até ela consiga performar bem,
vai tendo os passo a passos ali, né? Ela vai entregando um pouco, vai melhorando a sua performance até que ela seja uma pessoa que pode dar 100% de si. E aí a pergunta que fica é, como que a gente, né, pode prosperar nos negócios se a gente passa a maior parte do nosso tempo e gasta a maior parte do nosso dinheiro contratando e repondo vagas, né? Contratando e repondo as pessoas que saíram e foram para outros negócios. Ou seja, a dificuldade de contratar e o alto turnover dos nossos negócios são provavelmente um dos principais motivos e desaceleradores do nosso sucesso e do nosso crescimento. A gente precisa urgente lidar com isso e tratar isso com mais seriedade, eu diria. Porque a gente está sempre preocupado com a próxima tecnologia, com as promoções que a gente vai fazer, qual é a estratégia para esse ano, como a gente lida com uma pandemia no meio do caminho, qual é o movimento do nosso concorrente. Mas parece que a gente está tão preocupado em olhar para fora que a gente tem se esquecido de olhar para dentro. E aí isso tem danificado e sangrado muito os nossos negócios. A notícia boa de tudo isso é que existe, sim, um caminho. E esse caminho se chama Employee Experience, ou experiência do colaborador. O que quer dizer esse termo bonito em inglês? Segundo o Great Place to Work, empresas que investem na experiência do colaborador têm 28% mais chance de aparecer na lista das empresas mais inovadoras da Fast, 2 vezes mais chance de aparecer na lista de empresas mais inovadoras da Forbes e 11 vezes mais chance de aparecer na lista de melhores ambientes de trabalho da Glassdoor. Mas daí você pode pensar, pô, Felipe, mas eu não quero aparecer na lista da Forbes, ou eu nem acho que é o meu negócio, então nada a ver isso daí para mim. Mas aqui a reflexão que eu quero causar em você com esses números é: se o Employee Experience pode aumentar as probabilidades de uma empresa aparecer nessas listas tão desejadas, o que o Employee Experience pode fazer pelo seu negócio? O que ele pode fazer pelo seu mercado, pelo seu cenário específico, né? Que vantagens ele pode construir versus os seus concorrentes? Você não precisa aplicar alguma coisa mirando aparecer na Forbes, mas você pode fazer alguma coisa mirando liderar o seu mercado ou se distanciar de seus concorrentes. E é isso que é o Employee Experience na realidade da maioria de nós. Mas no final, o que é isso? Basicamente, é construir uma experiência para o colaborador que faça ele se apaixonar pelo nosso negócio, que faça ele se sentir parte e que ele compartilhe o propósito que a gente tem quando a gente está numa posição de liderança, quando a gente abre o nosso próprio negócio. E existem alguns caminhos para fazer isso. E eu roubei essas orientações do próprio Great Place to Work para que eu pudesse trazer para vocês as melhores orientações possíveis. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer para construir uma excelente experiência do colaborador é contratar com foco na cultura. O que quer dizer isso? Contratar as pessoas que são alinhadas, que têm comportamentos e crenças alinhadas ao que você acredita no seu negócio. Essas pessoas ainda podem ser diversas, não precisam concordar com tudo, mas você precisa garantir que elas têm a mesma linha comportamental, vamos dizer assim. Então, é aquilo que a gente muitas vezes ouve. Ao invés de você contratar o nota 10, o profissional gênio, que não tem nada a ver com a sua empresa, contrate o nota 8, que é aderente à sua cultura. Isso vai fazer toda a diferença, porque isso facilita a integração, facilita a comunicação com as pessoas que já estão na empresa e passa uma mensagem positiva de que você sabe quem você quer ter do lado. Então esse é o primeiro fator. A segunda dica é inspirar as pessoas a serem melhores. A gente tem muito poder em mãos quando fala de negócios, quando fala de posição de liderança. Então a gente precisa fazer essa reflexão. As minhas equipes, as pessoas que estão ao meu redor, são melhores porque estão ao meu redor? Ou eu não faço tanta diferença? Ou a nossa relação simplesmente se limita às relações de trabalho? Se as pessoas voltam para casa, estão satisfeitas, estão felizes, a influência positiva que eu gero nelas, elas repassam e geram influências positivas nas outras pessoas? A gente precisa pensar nos negócios como isso. A gente tem muita influência nas mãos. Então a gente não pode limitar as nossas empresas e as nossas equipes a uma mera relação de trabalho. E aí a gente pode ajudar elas a se desenvolver, ajudar elas a serem realmente melhores, recomendar livros, abrir oportunidades novas para elas porque elas estão nas nossas empresas, ajudar elas a crescerem.
O terceiro fator é que as empresas com grande employee experience, elas falam a verdade e escutam com atenção. Então falar a verdade é comunicar as coisas boas de fato, mas também falar quando existem problemas, né? Não ocultar, é tratar as pessoas como adultos. Então, quando problemas existem, é falar sobre isso. Quando a empresa não está bem, fala sobre isso. Quando o colaborador não está bem, ser sincero no feedback e ao mesmo tempo se importar com isso. Então não é dar o feedback direto, ser uma pessoa grossa, ser uma pessoa agressiva porque você simplesmente está sendo sincero, mas se importar genuinamente com essa comunicação e com o que a pessoa vai pensar do outro lado, mas também comunicando porque você sabe que isso é o melhor para ela. Inclusive, existe um livro chamado Radical Candor que fala sobre isso e é super recomendado. Basicamente envolve uma comunicação transparente com se responsabilizar por essa comunicação e pelo que a pessoa vai entender e vai interpretar. Então, empresas que... E faz todo sentido, né? Empresas que têm uma experiência boa falarem a verdade. Não ocultarem, maquiarem números, realidades. Mas sim comunicarem toda a verdade. Afinal de contas, assim você cria aquele senso de comunidade. Você reforça o propósito do seu negócio. E aí você pode esperar dos seus colaboradores que eles trabalhem em prol da melhoria e resolução daqueles problemas. Afinal, eles agora sabem que o problema existe. O próximo fator é que as empresas cuidam e respeitam as individualidades. Se por um lado a gente contrata as pessoas que são aderentes à nossa cultura, mesmo com essa aderência, essas pessoas vão ser únicas e muito, muito, muito individuais. Então elas têm suas características específicas, gostam de algumas coisas, valorizam outras. Algumas delas gostam de uma comunicação mais direta ao ponto, outras não gostam tanto disso, gostam que você dê mais contexto, explique um pouco mais as coisas. Algumas agem mais por conta própria, outras precisam mais de orientação e outras gostam, às vezes até de trabalhar mais cedo, outras gostam de trabalhar mais tarde e assim por diante. Essas pessoas também têm ambições diferentes na vida e apesar de nada disso ser novidade, o que eu acho que faz a diferença é a gente, enquanto gestor, enquanto empreendedor, entender que isso existe dentro dos nossos negócios, das nossas equipes e atuar ativamente para defender e respeitar esse tipo de coisa. Então, seja no dia a dia, seja na nossa comunicação, seja nas iniciativas que a gente promove dentro das empresas, é levar essa pluralidade de pessoas em conta quando a gente toma uma decisão. Outro ponto, aí esse talvez seja claríssimo, assim, seja uma coisa que de fato não é novidade, mas é que as empresas mais bem-sucedidas, elas desenvolvem profissionais. Então essas empresas não estão preocupadas se o profissional vai tomar a posição do chefe. Elas basicamente pensam que para que o negócio cresça, todos precisam crescer junto. Então ela estimula o desenvolvimento das pessoas, ela promove treinamentos, ela leva essas pessoas para eventos, faz com que elas sejam profissionais melhores. E aqui sempre entra o dilema, né? Principalmente por causa do alto turnover, que é... E se eu treinar essa pessoa, tornar ela um profissional top no mercado, e aí meu concorrente vem aqui, não tem gasto nenhum, simplesmente vem e morde o meu colaborador e leva para a empresa dele. Eu vou ter gastado todo esse dinheiro. E é verdade, você vai ter desperdiçado, né? Vamos dizer assim, toda essa grana. Mas o questionamento que fica é, e se você não fizer esse investimento? E se você, com medo, né, de perder as pessoas para os seus concorrentes, não investir nas suas equipes? Provavelmente seus concorrentes não vão querer e no final você vai ficar com uma equipe destreinada e despreparada porque o investimento não aconteceu. E aí o que é mais caro, né? O que é mais perigoso para os seus negócios? Então aqui o ponto de desenvolver profissionais não tema que os concorrentes batam na sua porta e tentem levar suas equipes embora. Construa um ambiente interno, um employee experience muito tão bom que as pessoas não queiram sair e que elas valorizem o que você faz por elas. Então desenvolver profissionais é o mínimo que a gente pode fazer. Quanto melhor os profissionais, mais a gente vai crescer, mais as nossas equipes vão desenvolver, mais o nosso negócio vai prosperar. Então, basicamente assim, não existe outra opção em relação a isso. Mais um ponto que as empresas fazem e falam para serem bem-sucedidas é agradecer pelo bom trabalho. Então eu sei que na nossa realidade a gente é super exigente,
os nossos números são altos, as nossas metas são agressivas e a gente cobra das pessoas o máximo. A gente dá o nosso sangue e a gente espera que as pessoas façam o mesmo. Mas o grande ponto é que a gente esquece talvez do outro lado da balança às vezes. A gente deveria reconhecer essas pessoas pelo bom trabalho, quando elas executam um bom projeto, entregam um resultado muito bom e reforçar e valorizar isso. Às vezes não só com palavras, mas também com recompensas, com benefícios, premiações, promoções e assim por diante. Porque ser valorizado é uma das coisas mais importantes dentro de uma organização. Saber que você tem futuro lá dentro é um dos principais fatores que faz você continuar nos negócios. Pense em você mesmo. Se você é empreendedor, antes de ser, quais são as empresas que você mais gostou de trabalhar? Se você é um líder de equipe, olhe para a sua jornada até então e veja quais empresas te reteram mais, quais empresas fizeram você dar o seu melhor por elas. Provavelmente tem a ver com aquelas que agradecem pelo bom trabalho que você fez. E claro, as boas empresas elas celebram as conquistas. Então elas exigem muito, elas cobram muito, logo depois reconhecem esse trabalho e celebram esse bom trabalho. Então, e por celebrar não quer dizer simplesmente, vamos fazer uma festa, alugar um espaço, colocar uma música e realmente ter uma festa. Não, mas é campanhas de endomarketing, é as pessoas serem reconhecidas por isso, é elas chegarem na mesa dela e ter uma mensagem falando sobre os bons resultados do nosso último trimestre, elas receberem em casa um kitzinho que talvez tenha um bolo, uma bebida, para celebrar o momento com bons resultados. Então realmente o reforço positivo, porque a gente é muito bom em reforçar negativamente. O número não veio, a próxima reunião de staff, de gestão vai ser ruim, a gente sabe. Mas quando o número vem, então a celebração também tem que ser de acordo. E as boas empresas elas sabem disso, elas sabem valorizar e celebrar as grandes conquistas. E por último, e talvez não, mas claramente não menos importante, as empresas elas compartilham resultados de forma justa. Então se a empresa cresceu, essa empresa compartilha os frutos desse crescimento com os responsáveis por isso, sejam gestores ou não. Mas isso vem às vezes em forma de bônus, isso vem em forma de reconhecimento, vem em forma de promoção. Tem muito a ver com reconhecer e agradecer e celebrar, mas aqui é o ato direto. Se a empresa cresce, como que ela só cresce por causa do trabalho de alguém? Então, como a gente compartilha os frutos desse crescimento com as pessoas responsáveis por isso? E aí, talvez você esteja imaginando agora, ok, essas dicas são legais, faz sentido, também não tem talvez muita coisa nova, mas legal, trouxe os insights aqui, eu anotei isso, mas e aí? Ainda não está claro, né? Como é que isso é acionável? Será que a gente não está muito na teoria? Será que a gente não deveria ir mais para a prática? Então, para mostrar para vocês como a gente pode agir e criar um Employee Experience agora, eu trouxe um exemplo. Na tela você vê. A minha proposta aqui, a minha promessa é, vou te mostrar uma atitude que você pode tomar hoje para melhorar o seu Employee Experience imediatamente. Em questão de pouquíssimos dias, você melhorar isso. E aí, claro, para poder justificar isso, eu trouxe alguns números. Por exemplo, uma pesquisa da Zenefits mostra que 80% dos funcionários preferem receber melhores benefícios a um aumento de salário. Então, ao invés de receber ali seus 5%, eles preferem ter uma cesta de benefícios melhor. Sei que às vezes isso soa contraintuitivo. Fica a nosso critério. Confiar numa pesquisa estatisticamente correta ou no nosso feeling. Claro que eu sei que varia caso a caso. De novo, temos que respeitar a individualidade das pessoas. Mas eu acho que aqui tem um indicador interessante de como a gente pode melhorar o nosso Employee Experience. E isso reforça a pesquisa da Glassdoor, que diz que 70% dos funcionários eles analisam a cesta de benefícios para decidir para qual empresa vão trabalhar e depois de estarem lá, por quanto tempo vão trabalhar nesses negócios. Ou seja, a sua cesta de benefícios influencia diretamente o seu turnover, a rotatividade do seu negócio e o nível de dificuldade que você tem para contratar. Que, como a gente viu mais cedo aqui na nossa conversa, é uma coisa bem alta, uma coisa bem complexa aí na nossa realidade. E por fim, tem um negócio que é muito danoso para a realidade das nossas equipes.
Uma pesquisa da SPC Brasil diz que 39% dos colaboradores que recebem um benefício vendem parcialmente ou totalmente para alguém. Então, de uma forma às vezes até ilegal, na maioria das vezes ilegal, essas pessoas têm um benefício que não atende às necessidades dela e elas acabam vendendo isso. Nesse processo, elas perdem cerca de 20% aí do valor como uma taxa dessa transação. E para você isso significa que 20% dos benefícios que você está dando para as pessoas, na verdade você está colocando na mão de alguém ali que você sequer conhece, que está fazendo essa transação e mordendo o dinheiro das suas equipes. Então aqui a gente tem um cenário claro, né? De um lado, colaboradores valorizam os benefícios, acham isso importante para suas decisões, para trabalhar em algum lugar. Mas por outro lado, esses benefícios muitas vezes não se ajustam à realidade do colaborador e isso obriga eles a abrir mão de uma parte desse valor porque precisam de algo que se ajuste melhor. E aí, como é que é a realidade, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Imagina que você dá uma cesta aí de uns R$800 para suas equipes. Estou usando um valor genérico, eu sei que tem posições que ganham mais, sei que tem posições que ganham menos, é só para exemplificar. E aí aqui você tem o Felipe, tem a Elaine e os dois recebem aí R$800. Cerca de R$400 é no vale refeição, R$200 é no vale alimentação e você também dá um vale combustível de R$200 para as pessoas se deslocarem. Mas o que acontece? O Felipe e a Elaine são pessoas totalmente diferentes. Talvez o Felipe esteja numa vibe fitness e vá para academia e se alimente melhor e tal. A Elaine talvez não use o vale combustível porque ela gosta de ir para o trabalho de bicicleta e atualmente tem pensado em fazer terapia. Ou até mesmo os dois estão em casa agora, trabalhando home office por algum motivo e não usam esse vale combustível de forma nenhuma. Então, a gente entende que esse benefício ele é muito bom para as pessoas, mas é aquele one size fits all, uma coisa para todo mundo, né? E a gente não respeita, então, as individualidades das pessoas. Com a Vi, e esse é justamente o que a gente faz, essas coisas podem ser diferentes. Por exemplo, com a mesma cesta de benefícios, o Felipe pode equilibrar onde ele quer colocar esse dinheiro. Como ele está nessa vibe mais fitness, ele prefere talvez gastar mais em alimentação, porque aí ele vai no mercado, compra os alimentos que quer, faz em casa e mantém a refeição saudável. E usa um valor menor em VR, porque ele vai usar isso só ao final de semana. Como ele está nessa vibe, ele vai decidir usar uma parte desse valor para pagar a sua academia. E como ele está em home office, ele transforma o vale combustível dele para comprar cadeira, para comprar uma mesa melhor, ter um espaço bom para que ele seja produtivo e quem sabe até fazer um upgrade da internet. Já a Elaine tem uma dinâmica totalmente diferente do Felipe. Ela é uma pessoa super prática. E ela não quer saber de ir no mercado e ter que cozinhar. Então ela não quer gastar dinheiro com alimentação e aumenta o saldo do VR dela. Ela não quer ir para academia, mas ela quer iniciar sessões de terapia para garantir a sua saúde mental, por exemplo. E aí ela coloca um saldo para isso. E também está fazendo home office, então assim como o Felipe, eles têm isso em comum. Ela está fazendo um upgrade ali no espaço na casa dela para trabalhar melhor e entregar mais resultados para você. Por que eu trouxe essa dinâmica? Bom, primeiro, é uma realidade que eu vivo hoje e eu vejo o impacto que a gente faz isso nos nossos clientes, mas isso tem tudo a ver com um princípio que a gente falou ali nos aprendizados do Great Place to Work, que é cuidar e respeitar as individualidades. Então, do lado das empresas, a forma como você fornece esse benefício é melhor, porque você não fica preso aos fornecedores, às regras dele. Você começa a criar suas regras e tem uma carga de gestão menor, então é até bom para os negócios, mas é muito impactante para o colaborador, que no mundo em que as coisas mudam toda hora, pode se adaptar melhor. Então tem uma pandemia, se adapta imediatamente. Esse mês quer cozinhar mais? Vai no mercado. Mês que vem quer mais praticidade? Peça comida. Então, isso eu acho que tem a ver com respeitar as individualidades de cada pessoa. Algo que sem a tecnologia adequada seria de fato impossível de fazer, né? A gente não consegue criar uma cesta específica para cada uma das pessoas. E aí, para mostrar o impacto disso, eu não quis trazer só o exemplo desse tipo de benefício,
mas eu também queria aproveitar um case real do varejo. Um dos nossos clientes, ele tinha um dilema muito grande. Uma parte da cesta de benefícios dele é o vale alimentação. E aí, principalmente nesse momento de mais dificuldade e tal, ele tinha um problema. Se ele dava vale alimentação de pessoas, e é um cliente do varejo grande, então ele gastava aí uns 200 mil reais em benefício. Se ele dava esse vale alimentação, o colaborador podia ir lá e gastar no mercado concorrente. Ele é um supermercado, uma rede de atacados. Então ele poderia gastar no concorrente, ou seja, ele estava pegando o benefício e colocando diretamente na mão da concorrência. Então ele não gostava dessa alternativa. A segunda opção dele era construir um refeitório, mas isso também não agradava ele, porque demora para ficar pronto, tem toda uma gestão para fazer, alguns riscos, e ocupa muito espaço. Então espaço que ele podia estar dedicando lá para SKU, estoque, produto, essas coisas todas, ele usaria esse espaço para montar um refeitório que ia ser usado ali por 2 horas do dia. E a terceira opção então que ele tinha era fornecer cesta básica para os seus colaboradores. Mas isso também era ruim, porque, bom, para o colaborador era difícil, zero flexibilidade, então nem tudo que tinha ali dentro vinha nas quantidades ou tinha de fato o produto que ele precisava em casa. Sem contar que era algo pesado e que os colaboradores precisavam ficar transportando, andar de ônibus com aquela cesta ou pedir para alguém buscar, então toda uma logística difícil. Ou seja, essas 3 alternativas tinham seus prós, seus contras, mas dificilmente atendiam a todos os interessados ali. E ele conversou com a Vi e a gente criou um benefício flexível para ele. Então ele tinha um VR que podia usar nos lugares que ele queria, que o colaborador queria, mas ele tinha um saldo em vale alimentação que ele poderia usar no próprio mercado, como se fosse um vale correto, tecnológico. Então ele não daria dinheiro ali para sua concorrência, por exemplo. Aquele valor poderia ser usado dentro do seu negócio e isso era bom para o colaborador, porque diferente da cesta básica, ele decidiria o que ele gostaria de consumir com aquele dinheiro. Então esse mês eu preciso mais de arroz, mês que vem eu preciso mais de feijão, esse mês eu preciso mais carne e assim por diante. Então foi bom para todo mundo, flexibilidade para o colaborador, segurança também para o estabelecimento, principalmente num momento difícil como esse. E aí eu quero reforçar a minha grande mensagem aqui que eu acho que você sacou. E eu trago uma frase do Richard Branson, que é fundador da Virgin, multibilionário, tem muitas empresas no grupo. E ele diz que os clientes não vêm em primeiro lugar, os funcionários vêm em primeiro lugar. Afinal de contas, se a gente cuidar dos nossos funcionários, eles cuidarão dos nossos clientes. E eu digo mais, se a gente cuidar dos nossos colaboradores, eles vão compartilhar o propósito que a gente tem e eles vão querer ficar com a gente porque a gente faz bem para eles. Pessoal, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Aqui na tela estão as minhas redes sociais, então eu produzo conteúdo diariamente aí, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E se você quiser conversar também sobre benefício flexível, fica aí o convite para você conhecer a Vi. O nosso site é vi.digital, nossas redes sociais são vi.benefícios e a gente pode conversar mais sobre isso. Pessoal, espero que tenham gostado e espero ter notícias de vocês construindo aí um excelente employee experience daqui para frente. Obrigado e até a próxima. Valeu!